Olá! Hoje o tema aqui do estúdio da TV Faz Muito Bem é a hipertensão arterial. Quando a pressão passa a ser alta o suficiente e pode levar a uma série de complicações. Para esclarecer melhor sobre esse assunto e a gente saber que medidas preventivas a gente pode tomar, eu trouxe hoje para conversar comigo o professor Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Ele é diretor de hipertensão do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Lina. Prazer estar aqui e divulgar essa mensagem que eu acho que é muito importante para todos. A pressão alta é ainda a maior causa de mortalidade? É, não só no Brasil ou no mundo, tanto direta quanto indiretamente. Tem dados recentes, americanos e mesmo aqui brasileiros, de que o impacto da hipertensão é o maior impacto de todas as outras doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, que vão levar à morte. E as principais causas de morte são o AVC, que é o derrame, e o infarto. E a hipertensão tem um papel direto sobre isso. Um papel tão direto, entretanto, a gente tem aí uma boa parcela da população sem saber que tem pressão alta. Quase 50% desconhece a existência da doença. Nossa, mas é um índice absurdamente alto. Nos outros países, o melhor país de conhecimento da doença é o Canadá, onde uma campanha intensa foi feita e se atingiu cerca de 90% de conhecimento da doença. E quase todos em tratamento. No Brasil, temos muita dificuldade ainda da pessoa ir ao médico para aferir a pressão. E pressão alta é um assunto aparentemente tão corriqueiro, né, na mídia, parece que todo mundo já tem conhecimento, entretanto a pessoa não chega. Eu conheço pessoas que nunca chegaram a aferir uma medida de pressão arterial. E eu acho que isso tem que reforçar, Lina, de forma importante para os telespectadores, porque diagnosticar hipertensão é difícil, não é só medir a pressão. O jeito de fazer o diagnóstico é muito simples, é medir a pressão, é lógico, de uma maneira correta, não no meio da rua, enfim, num ambiente correto, você fazer as medidas de forma adequada e a partir daí faz o diagnóstico e das complicações. Só que o acesso a fazer isso é que é complicado às vezes, né? Como assim? Onde é que a gente pode ir medir a pressão arterial? Então, o acesso que eu digo é o acesso a uma unidade básica de saúde, que é o fundamental para se medir a pressão. Mas tem em parcela não só a culpa do paciente chegar no médico, mas do próprio médico. Então, por exemplo, o ginecologista, que é o clínico da mulher, nem sempre mede a pressão. E seria a oportunidade ímpar, né, de se fazer o diagnóstico de hipertensão na mulher. Só que a gente sabe, por vários motivos que não cabe explicar, mas que é difícil, às vezes, o ginecologista medir a pressão. Bom, e numa dessa, então, nós estamos falando, inclusive, do pediatra. Não, é isso. Eu usei o ginecologista como exemplo, mas tem pediatra ou qualquer outro. Urologista, quer dizer, poderia estar prevenindo, né, a questão da pressão arterial, tanto da criança até a pessoa idosa, passando por todas as especialidades. A gente preconiza, às vezes um médico de outra especialidade fala, não tem, na correria o tempo. A gente até deu uma ideia. Por exemplo, o paciente está na sala de espera para aguardar a cirurgia, entra na salinha, tem aparelho automático, mede a pressão, então já é um tipo de abordagem que seria muito interessante a ser feita. E, na verdade, quer dizer, quantas vezes nós precisaríamos medir a pressão arterial para se chegar a um diagnóstico que eu sofro de pressão alta? Então, o que é estabelecido pelas diferentes diretrizes brasileiras, mesmo internacionais, que precisam ter 3 medidas repetidas em situações diferentes, no próprio consultório médico, no ambiente hospitalar, com toda a técnica apurada, maior ou igual a 14/9 ou 140/90, que é aí que você estabelece o valor. A partir de 14/9, maior ou igual é considerado pressão alta. Isso, após 3 medidas repetidas em situações diferentes. E as 3 medidas repetidas, interessante também, porque tem aquela brincadeira que as pessoas falam, né, da síndrome do jaleco branco, né? Nossa, eu vou para o consultório, o médico vai aferir minha pressão, eu fico tão nervosa que minha pressão naturalmente sobe. Isso é uma entidade bem reconhecida entre a gente. Às vezes, nessas 3 medidas, isso se dissipa, se dissolve, vamos dizer assim. Mas, em alguns casos, a gente tem hoje recursos que antigamente não tinha, mas tem um método que é o MAPA, que é a medida ambulatorial de pressão, que a pessoa fica com o aparelho 24 horas no seu dia a dia, em casa, em repouso, medindo de tempos em tempos a pressão automaticamente.
E a medida em casa, um aparelho automático reconhecido, recomendado, que ela pode fazer sob uma orientação médica, e com isso afasta essa possibilidade do efeito avental branco. Tá. Não é do avental branco, é o nome só, né? A gente brinca até que tiveram alunos que mudaram a cor do avental para ver se tinha efeito. Não tem, é o avental branco. O medo é do médico mesmo, né? Do profissional de saúde. Que pressupõe a possibilidade de eu estar doente. Isso, né? Exatamente. Agora, é muito interessante essa outra possibilidade diagnóstica, inclusive, que o senhor acaba de mencionar, porque em casos de suspeita mais delicada, mais complexa, então, quer dizer, é sempre possível a gente chegar a um diagnóstico preciso. Não, hoje fazer o diagnóstico de hipertensão com as armas médicas que a gente tem, não tem segredo. Ou é o aparelho no consultório, ou em casa, ou com a mapa, dá para diagnosticar hipertensão em todo mundo. Tá. Só para esclarecer mais um ponto da questão do acesso para a pessoa chegar até um determinado lugar para fazer essa medição, já que precisamos pelo menos de 3, eu não sei hoje em dia, mas antigamente a pessoa poderia inclusive ir a uma farmácia, que é um estabelecimento que deveria ser um estabelecimento sanitário de saúde, né? Em alguns países funciona muito bem. Né? Dessa maneira, mas aqui no Brasil a gente não pode mais, acho que por legislação. Por legislação. Isso gerou conflitos, a gente até conversou em alguns anos, até quando for fazer campanha de hipertensão, para usar as farmácias e trabalhar com farmácia. Por exemplo, a Espanha trabalha muito com a farmácia na detecção de hipertensão, fazendo medida. É lógico que o diagnóstico completo não é na farmácia, mas a farmácia é o que a gente chama de rastreamento, pode falar. E isso ajuda a encaminhar para o médico e aí, depois disso, faz A gente tem usado isso em campanhas, mas as campanhas são muito pontuais né? E aí não adianta muito, a não ser que fizesse algo, como eu tenho em mente, com algumas sociedades do qual participo, como a vacinação, como o câncer de mama, em que se imbuiu institucionalizadas. Né? E isso, hoje, dificilmente alguém não tem vacina, porque foi algo que todo ano está sempre se falando a possibilidade de medir. E agentes comunitários poderiam participar desse tipo de rastreamento, também, né? que foi o que foi feito no Canadá. O Canadá foi usado a saúde da família e agentes comunitários que foi infiltrando. É lógico que Canadá é bairro de São Paulo. Lógico. Né? Mas de qualquer maneira, é uma ideia. Né? Principalmente em função do índice tão alarmante que nós temos. Né? E com índice, inclusive, de mortalidade, de complicações e tal, em função dessas duas doenças principais decorrentes da pressão arterial. A principal causa de morte no Brasil é o AVC, que é o derrame, e o infarto está em segundo. E as duas têm uma participação da hipertensão importante. E a pressão alta, ela pode acontecer em qualquer fase da vida? Qualquer fase. É lógico que quanto mais idoso, mais a chance de ser hipertenso. E por quê? Há uma alteração nas artérias com o envelhecimento? Exatamente. Com o envelhecimento, isso é meio que inexorável. Algumas pessoas mais, outras menos, a artéria endurece. Isso faz parte do processo de fadiga, vamos dizer assim, da artéria com o envelhecimento. Então, a parede da artéria fica mais dura, mais rígida. E isso cria mais resistência ao coração e, com essa maior resistência, a pressão, principalmente a máxima, por isso que no idoso é comum, a máxima aumenta muito. Mais até do que a mina. Aliás, vamos aproveitar e esclarecer, então, sistólica, diastólica, esses nomes todos, mas que é importante né, a gente saber melhor. Né? Isso. Então, a gente chama pressão máxima ou mínima, para o povo que fica mais fácil, mas o termo médico é sistólica e diastólica. Então, a sistólica, que é a máxima, é uma pressão gerada pelo coração na hora que ele bombeia contra a parede da artéria, que é a aorta, que é a artéria principal, vaso principal do organismo. Então, isso gera uma pressão. Essa é a pressão sistólica, é a mais alta. A diastólica é que, na hora que o coração tem que receber sangue para poder bombear de novo, ele relaxa, e aí nesse relaxamento, a artéria tenderia a fechar. Porque é como se fosse uma mangueira. Se você fecha a torneira da mangueira, a mangueira gruda. É normal, é um processo físico. Isso não dá para acontecer no organismo. Você não pode, a hora que o coração, que a torneira fecha, porque o coração não bombeia, ele está relaxado, aí o vaso ia fechar que nem a mangueira. Aí não pode. Então o vaso cria uma pressão mínima para poder não fechar. Essa é a diastólica. Ok. E é possível, doutor, já que infelizmente o nosso tempo está se esgotando,
É possível a gente tratar a hipertensão e mantê-la controlada, mesmo a pessoa que já sofre de pressão alta, que não consegue ainda mais prevenir e não chegar Sim, a ter? o tratamento é ou por mudanças de hábito de vida, então consumir menos sal, praticar atividade física, perder peso, ter uma vida mais saudável de uma maneira geral, isso por um lado. E nós temos um arsenal, vários medicamentos que dá para tratar a grande maioria, se não todos os pacientes hipertensos, inclusive disponíveis na rede pública, na farmácia popular, que são grátis. É só saber usar direito qual o melhor medicamento para cada indivíduo. Mas o que a gente dispõe hoje dá para controlar a maioria dos pacientes hipertensos. Mas então, me conta, já que o senhor é um especialista nesse assunto, por que é que se a gente tem do diagnóstico fácil, vamos dizer assim, que não tem-se dúvida em relação a como diagnosticar a pressão alta, até a medicação hoje gratuita pelo Sistema Único de Saúde, por que é que a gente não conseguiu vencer essa barreira ainda de 50% das pessoas não saberem que sofrem disso? Tem vários motivos. Primeiro, o desconhecimento do paciente do que é realmente a hipertensão como doença crônica. A doença crônica é difícil tratar. Então, tomar remédio a vida inteira, que vai ser o que vai ser necessário para prevenir e para tratar a hipertensão, às vezes é difícil. Tanto é que tem gente, desculpa te cortar, não, pode. Mas tem gente que, inclusive, começa a tomar a medicação direitinho, conforme o médico prescreveu, a pressão melhora, ele para de tomar. Isso aí, não pode. Não pode. Tem que tomar o resto da vida, porque tem controle, mas não tem cura. E o controle impede de acontecer, diminui a chance de acontecer um infarto ou um derrame. Agora, é falta de educação, tanto para o paciente quanto para o médico, porque o médico às vezes não sabe manipular direito qual o melhor remédio, etc. Então, o nosso foco hoje, inclusive participei de uma reunião com a OPAS fora, é educar o paciente e educar o médico, juntos, com vídeos, com aulas, enfim, para que se possa atingir os dois focos. Inclusive, para a gente encerrar, há quem diga que se eu emagrecer, né, eu estou obesa, se eu emagrecer, mudar minha alimentação por completo, cortar o sal da minha alimentação, passar a fazer caminhadas, atividade física regular, eu posso suspender o remédio e aí eu fico muito bem com a minha pressão arterial. Pode. Isso é verdade ou não Em é? uma parcela dos hipertensos pode acontecer, mas só vai dizer quem pode parar ou não é o médico. Isso porque com nem todo acompanhamento, mundo nem todo mundo. É uma parcela que não é grande, 10 a 20% dos hipertensos, num determinado estágio pode acontecer isso. Eu tenho paciente que aconteceu isso, mas tem que acompanhar para ver a hora de parar o remédio. Então vai, inclusive, por parte do médico, saber fazer essa experiência, vamos dizer assim, para ver se é possível suspender ou não a medicação. Se o paciente fez tudo direitinho, ele está tomando remédio, a pressão está até ficando mais baixa do que era antes. Bom, vamos parar, vamos observar, se ficar assim controlada, vamos manter. Desde que se mantenha o hábito de vida saudável, porque depois o paciente volta tudo. Por isso que a monitoração tem que ser feita. Por isso que é educação, né? Isso, continuada. Educação. Continuada. Bater na mesma tecla sempre. Para o paciente e para o médico. E para nós, né? Para todos. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado, Violina. Obrigado, telespectadores, pela oportunidade. Gente, espero que tenha sido interessante para você. Eu quero que você anote aí um site, que é o www.incor.usp.br, para você tirar qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Beijo, obrigada, até a próxima.